E aí galera, beleza? Aqui é o The Black e esse é o meu segundo vídeo do canal. E eu já vou ser muito direto, né? E que se você está vendo esse vídeo agora, com certeza você está tentando se matar, ou pelo menos uma vez na vida já tentou se matar. Se você é um suicida, se você já sofreu na sua vida, apanhando dos seus pais, ou de padrasto, madrasta, ou de pais adotivos, né, que fizeram você sofrer, ou você não vive uma vida justa, uma vida digna, ou você está sofrendo por uma desilusão amorosa, todo mundo te trata mal, ou você sofre bullying, né? Então eu tenho uma história para contar para vocês, não uma história, mas fatos, que está muitas vezes estampado na nossa cara e a gente não vê. Bom, eu tenho 22 anos. Quando eu tinha 15, eu tentei me matar. Por causa de uma desilusão amorosa. Eu amava muito aquela menina. E ela simplesmente não me deu atenção. E no final de tudo, ela acabou me magoando de uma forma que o mundo desabou em cima de mim. Eu já não via mais saída, além de pegar uma faca e cortar os meus punhos e ver o meu sangue jorrar até eu ficar seco. Ou então, amarrar minha corda no pescoço e pular de uma árvore. E quando eu estava triste, sentado, veio um amigo meu e me disse: "E aí, cara, como você tá? Como é que tá indo a vida? E o seu sonho de ser youtuber? Já tá realizando?" Falei: "Cara, eu tô tentando, mas, putz, eu não tenho força mais pra nada, entendeu? Eu sei lá, porque minha vida não vale mais nada. Eu perdi o amor da minha vida. Eu amava ela demais. Ela não me deu atenção, eu não fui correspondido e, no final de tudo, ela acabou me magoando da pior forma possível." O meu amigo disse, né, daquele jeito dele sempre alegre, perguntou: "Poxa, cara, mas o que aconteceu? O que ela falou pra ter te magoado tanto?" E eu disse: "É melhor não falar, ok? Deixa quieto isso, porque eu acho que o ser humano não vale nada. O ser humano não tem coração. O ser humano não merece ser digno de amor nenhum. Porque o ser humano é podre. As suas atitudes, a mania de pensar em si mesmo me destrói e me dá mais vontade ainda de sair desse mundo." E o meu amigo disse: "Poxa, como assim sair desse mundo, cara? Não fala isso, você tá me deixando preocupado." E eu disse: "Talvez do outro lado eu tenha um pouco de paz, entendeu? Talvez do outro lado eu não passe por isso." Então meu amigo disse: "Então você tá tentando se matar, cara? É isso mesmo?" E eu disse: "Você é esperto, até que você captou bem no ar." Então meu amigo disse: "Ah, cara, você só pode estar tirando com a minha cara." Eu disse: "Ué, mas por que, mano? Por que eu estaria brincando com a coisa dessas?" Ele disse: "Cara, eu tenho uma coisa pra te dizer. Você tá aí, inteiro, não tem doença nenhuma. Você tem uma vida inteira pela frente, você só tem 15 anos. Você tem uma vida inteira pela frente. Então você quer mesmo tirar sua vida por causa de um momento?" Eu falei: "Cara, mas como assim?" "Cara," ele disse, né, "você tem uma vida inteira pela frente. Você tem apenas 15 anos. Você sofreu primeiro ou segundo, não sei, mas você sofreu uma desilusão amorosa, assim como muitos já sofreram. Então, por que merda você quer tirar sua vida? Porque de uma menina, cara. De uma menina que não tá nem aí pra você, como você mesmo disse. A sua vida vale mais que isso." Então, ele pegou e sorriu pra mim e disse: "Cara, levanta daí e saia desse mundinho." E eu falei: "Cara, como assim mundinho? Eu não tô te entendendo, meu brother. Eu tô querendo tirar minha própria vida e você tá falando pra mim sair do meu próprio mundinho." Então ele disse:
Tá vendo? Esse é o erro do ser humano, porque vive dentro desse pequeno mundo, cercado de suas próprias atitudes, de seus pensamentos limitados, de suas ações limitadas, de pequenas coisas, que não pode levar uma apunhalada, que já se sente fraco e já acha que pode tirar sua própria vida. Eu disse, uau, cara. Sim, você tá me animando. Continue. Ele disse, cara, a sua vida é muito valiosa. Você acha que... O que você acha que muita gente está fazendo agora, nesse exato momento? Você acha que todo mundo está vivendo suas vidas de boa e só você está se ferrando? Cara, seus problemas não é o centro do mundo. Seus problemas não são os únicos. Você acha que não tem muita gente passando por coisa muito pior do que isso? E eu pensei, puxa, é verdade. Ele disse, cara, vai agora nos hospitais. Crianças estão implorando por suas vidas. Outros esperam pela própria morte porque já não tem mais jeito. E que nem a morfina na veia é capaz de curar a dor de um câncer. E você ainda aí tentando tirar sua própria vida. Parceiro, acorda, cara. A vida é muito valiosa pra muita gente. Se ela não vale nada pra você, parça, então eu não sei o que você é. Quantas pessoas agora não têm o que você tem, cara? Você é livre. Você é livre. Então ele disse, Jesus morreu na cruz para que de fato fôssemos livres. Eu disse rapidamente, cara, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito em Jesus, eu não acredito na cruz. Por que ele permite tanta maldade na terra? Ele disse, aí é que você chegou onde eu queria. Ele morreu numa cruz para que de fato fôssemos livres. Então, temos o livre-arbítrio. E nesse momento, eu lembro que eu tinha desafiado Deus. Eu tinha falado, bom, se eu pular dessa ponte, se você existir realmente, você vai me salvar. Você não vai deixar eu morrer. Só que daí, esse meu amigo me explicou e disse, ele deixou o livre-arbítrio. Então você escolhe o caminho que você quer. Então se você pular dessa ponte, saiba que foi feita uma escolha. Então se você morrer, não tem como ele te salvar. E ali eu pensei e olhei, poxa, agora finalmente alguém me explicou. Em um Deus, me explicou algo sobre Deus que realmente faz sentido. Porque eu acho que muitas vezes a gente só critica, a gente só tem boca pra falar. A gente só tem boca pra criticar. A gente só tem boca pra dizer, não, Deus não existe. Só que a gente não quer ver o que realmente é a realidade. E as coisas bateram perfeitamente. Ele falou que Jesus morreu na cruz para que a gente de fato fôssemos livres. E cara, eu quero passar uma mensagem pra vocês. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou de religião nenhuma. Entendeu? Só que eu acredito em Deus. Porque depois dessa, não tem como não acreditar, cara. E de pensar que muitas vezes acontecem coisas que a gente não consegue explicar porque Deus age na vida da gente. Eu não sei porque existem crianças morrendo nos hospitais agora, ou pessoas que estão precisando de vida agora e ele não age. Eu não sei dizer pra vocês qual é realmente, mas uma coisa eu sei, que ele existe. E se você acredita, se você quiser, mas tem uma coisa, se você acreditar, você vai longe. Se você acreditar, você vai longe. Faça como eu fiz, porque eu era ateu. Eu decidi acreditar. E ele realmente mudou a minha vida. Através do aquele amigo, ele realmente conseguiu mudar a minha vida. Obviamente ele não ia me salvar da ponte, porque foi feita uma escolha. Então, não teria salvação pra mim. Eu não tô aqui pra falar coisas de religião, coisas de Deus. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas coloque em sua mente, pelo menos alguns fatores, algumas partes. Você quer mesmo tirar sua vida por causa de um momento? Tem certeza disso? Eu tinha 15 anos
Então, se eu vivesse por 100 anos, são 85 fucking anos perdidos por causa de um mísero momento. Então, e aí o que você me diz? Será mesmo que vale a pena tirar sua própria vida? Será que não tá na hora de recomeçar? Esse foi o meu vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e vai deixando aquele like, ok? Falou e até o próximo vídeo.